Olá, grande noite para você que está ligado no Gazeta Esportiva. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, olha, um aviso aos palmeirenses, hein? Diga. Copa do Brasil ainda não acabou, hein? A vantagem é boa, segundo jogo. Mas está aberto o negócio aí, né? Está aberto, sim. Aliás, isso é tema de enquete, a gente vai falar daqui a pouquinho. Boa noite, Miller. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Boa noite. Bem-vindo ao Gazeta Esportiva. E fim de semana repleto de jogos pelo Paulistão, além da decisão da Copa do Brasil, que o Chico bem lembrou. Será que o Palmeiras já botou a mão na taça? A gente vai falar também sobre o São Paulo, que só empatou com o Botafogo na estreia do Hernan Crespo. Tem também os empates do Corinthians e do Santos e a apresentação do Ariel Roland no Peixe. Muita coisa para a gente discutir hoje aqui no Gazeta Esportiva. Já já nós voltamos. Antes, fique com essas dicas aí para você. Estamos de volta diretamente com a nossa enquete do dia, olho na tela. A vitória do Palmeiras em Porto Alegre significa que o Palmeiras já é campeão ou o título ainda está aberto? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você pode usar também o nosso QR Code que aparece aqui do lado. E não se esqueça dos vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundos. Anota o número. 11, DDD, né, se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633, 994791633. E aí, Chico e Miller? Bom, boa noite, Celso. Você já adiantou, né? Já adiantei. Eu acho que não continue em aberto, porque o Grêmio tem uma coisa que a gente esquece e que na nossa época, quando a gente começou no jornalismo, a gente tinha isso do Grêmio na cabeça. O Grêmio é um time de fronteira. O que é um time de fronteira? O time de fronteira é o seguinte, está acostumado a jogar com o paraguaio, está acostumado a jogar com o uruguaio, está acostumado a jogar com o argentino. Isso quer dizer o quê? Que não tem medo de cara feia e não se acomoda em resultado, seja ele positivo ou negativo. Então, por o Grêmio ter esse espírito, né? O espírito de fronteira, é bem capaz de ele vir aqui com uma fome de bola enorme e virar esse jogo, por exemplo, empatar no tempo normal, levar para pênalti, coisas desse tipo. Então, no meu modo de ver, Mili, por esse espírito de fronteira, que a gente não pode esquecer nunca, né? Que o Grêmio é chamado de imortal e não é à toa. Não é à toa. Aliás, esse espírito de fronteira que tem também o Corinthians, ou tinha, né, o Corinthians, né, que era muito parecido com o jogo do Grêmio. Toda vez que jogava Corinthians e Grêmio, era um sufoco. Era pau para lá, pau para cá. Né? Porque são dois times muito parecidos na forma de jogar. Agora o Mancini está mudando a forma de jogar o Corinthians, então isso, né, já deixa de ser um pouco, vamos dizer assim, verdadeiro. Mas o Grêmio é um time de fronteira, é o imortal, e não é à toa que é chamado de imortal. Por isso tem que respeitar o Grêmio, Miller. Fala, Miller. Olha, Celso, Chico, para alegria do primo, o Palmeiras ganhou ontem, né? E o Palmeiras tem mais time que o Grêmio, é bem verdade isso. O Grêmio, eu te falei, né? O Grêmio ano passado, ele jogou mais mal do que bem, né? Jogou poucas partidas bem, né? É claro que é um time que é comandado pelo Renato, que está 5 anos lá, acabou de renovar o contrato. Ele conhece bem a equipe, tá? Então ele é um time que sempre está chegando nas finais, né? Sempre. Em 5 anos, qualquer final de algum campeonato, ele chega numa final. Isso é um ponto positivo. Mas o Palmeiras é mais time, o Palmeiras tem muito mais alternativas de qualidade que o Grêmio, né? O Grêmio gosta de posse de bola. O Palmeiras é um time muito mais objetivo, muito mais criativo. Para mim, dá Palmeiras. Da Palmeiras? Para mim, eu não vou dizer que está definido. Eu acho que não está. Tudo bem tá que o gol fora de casa não conta. Não conta. Eu lembro de uma Libertadores também, com o Filipão, que o Palmeiras foi lá no Sul, venceu por 1-0, parecia que estava garantido, e aqui o Grêmio devolveu a derrota, a vitória e seguiu na competição. Acho que está aberto ainda, até pela grandeza dos dois times, mas que a vantagem do Palmeiras é significativa, isso não se discute, né? E daqui a pouquinho a gente fala mais, e tudo, na verdade, sobre a final da Copa do Brasil. Antes é hora do Paulistão. O Santos apostou num time reserva ontem e empatou com o Santo André por 2-2. O técnico Ariel Roland ainda não estreou, mas esteve no Canindé e viu de perto o desempenho do Peixe. No Canindé, Santo André e Santos pela primeira rodada do Campeonato Paulista. E não é que logo aos 2 minutinhos de jogo o Ramalhão abriu o placar. Vitinho finalizou de primeira, deixando Vladimir sem chances. 1-0. A resposta do Peixe veio rápido.
Aos 4, Kevin fez boa jogada, cruzou para Jean Mota, que deixou tudo igual. Mais tarde, o time da Baixada virou o placar. Gabriel Pirani deslocou o goleirão e marcou o segundo do Santos, 2-1. No início da segunda etapa, Marino encobriu Vladimir e Ramon empurrou para o fundo do gol. Final Santo André 2, Santos também 2. Ou seja, por um começo de campeonato, decepcionante para vocês esse resultado? Olha, Celso, para mim não é decepcionante, até porque o Santo André, desde o ano passado, do Paulistão passado, que fez uma boa campanha, vai repetir porque está praticamente com a espinha dorsal, né? Permaneceu os principais jogadores. Eu acho que o Santo André vai dar muito trabalho para os outros grandes se pegar lá na frente. Agora, o Santos precisa dessa reformulação, né? Chega um novo treinador, mas tem uma garotada boa, mas não tem os referenciais, né, Chico? Então precisa de referencial, o Celso. O Marinho está com Covid, o Soteldo parece que quer ir embora, aquela coisa toda, você sabe que ele, né? Aquele imbróglio com o Aspato. Então, acho que o novo treinador chega e quando ele começar a ver a dimensão dos problemas do Santos, aí ele vai se arrepender, Chico, porque o Santos tem um bom time, uma boa garotada, isso é bem verdade. Tanto é que o jogador que fez o segundo gol, o Gabriel, um golaço da base. Mas precisa dos jogadores experientes para poder sustentar essa garotada. E o Santos, a gente sabe que não tem um elenco qualificado, nem ele, nem São Paulo. Não tem. Ô Celso e Miller, meus amigos, eu acho que a maior mentira que existe no futebol brasileiro é você falar que o Santos tem um time titular. O Santos não tem time titular, não tem time reserva. São 30 jogadores que vão rodando ali como titulares e como reservas, né? E se sustentando, como disse o Miller, ele disse bem, no Soteldo e no Marinho. E, de vez em quando, e alguns atletas que têm a experiência e a frieza, por exemplo, o Jean Mota, né, que era chamado de Jean Morto, né, e muita gente lá na Vila não gosta dele. Mas é sustentado por esses jogadores que aparecem de repente. Né? Mas, enfim, não tem titular e não tem reserva. O Santos é um catadão de 30 garotos e 15 profissionais. E ele vai se virando assim. Há anos o Santos está assim. Há anos. E duvido muito que seja diferente nessa temporada de Paulistão e nessa temporada 2020. E hoje teve a apresentação do novo técnico do Santos, Ariel Holan. Deu a sua primeira entrevista no Peixe e revelou os detalhes da conversa que teve com Jorge Sampaoli antes de aceitar a proposta. Ya no pude hablar con Cuca porque se dio de esa manera. Bueno, él estaba con algunos inconvenientes y familiares y no quise molestarlo porque todo fue muy rápido y lo voy a hacer entre hoy y mañana a ver si me puedo comunicar con él porque me gustaría, es un técnico que yo admiro mucho, de mucha experiencia. Y también hablé con Jorge Sampaoli, que también para mí es una persona que respeto muchísimo y quería saber su mirada de su paso por Santos y bueno, saber sus opiniones, tanto la de Cuca como la de Jorge, es muy importante. Estamos trabajando muy fuerte, muy duro, muchas horas, que son las que requiere el momento y lo hacemos con muchísima alegría porque estamos muy contentos de estar acá y para mí ese no es un tema menor. Estar feliz en el lugar donde uno trabaja porque se siente dentro de una estructura, dentro de una organización, es un desafío muy importante para mí. Pois é. E aí, expectativa em relação ao Ariel Holan no Santos? Olha, experiente ele é, ganhador ele é. O problema dele todo, na minha modo de ver, é mais ou menos aquele que o Gesualdo encontrou. Ele já não é jovem. Ele já não tem aquele pique, né, de ter um pouco de paciência com alguns jogadores. Né? E eu acho que o Santos, que tem um elenco formado por garotos, que exigem que você tenha paciência com eles, né, para eles mostrarem bom futebol, ele vai bater um pouco de cabeça ali. Quer dizer, mas ele tem uma coisa que o Cuca tinha de sobra, né, que era experiência e paciência. Agora vamos precisar ver se ele tem paciência com esse time de garotos. Né? E com esse elenco que vai ser dado a ele para poder trabalhar, que não é um elenco de primeira qualidade. Ô Chico, Celso, sabe, eu acho que o grande desafio desse treinador do Santos
é que ele não conhece também, como o Crespo, ele não conhece o futebol brasileiro. Então aí que entra a paciência. Porque como ele não conhece o Paulistão, ele vai pegar time do interior aí, que vai dar um chocolate no Santos. Pega Mirassol, que está bem, o Bragantino, que é um time, né, que já vem de Série A, exatamente. Então, acho que o grande desafio dele é isso aí, Celso. Não conhecer o futebol brasileiro. Vai conhecer durante a competição, é um pouco mais difícil. Outro grande clube que só empatou ontem foi o Corinthians. Em jogo com pouca emoção, o Timão ficou no 0-0 com o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abichedi. Em Bragança Paulista, Bragantino e Corinthians pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Red Bull começou melhor e fez Cássio trabalhar em finalizações de Claudinho e Lucas Evangelista. Com o tempo, o Timão deu uma equilibrada nas ações e chegou com perigo em chute do centroavante Rodrigo, estreante da noite, cria da base. Na etapa final, o Bragantino foi melhor. Aos 28, Elinho soltou uma bomba para a defesa de Cássio. Aos 43, 15 minutos depois, VAR em ação. Edmar bateu falta na medida para Léo Ortiz só mandar para o fundo da rede, de cabeça. Mas o zagueirão estava em posição irregular, impedimento, como você vê aí. Placar final, Red Bull Bragantino 0, Corinthians também 0. É o terceiro jogo seguido que o Timão não marca e nem sofre gols em uma mesma partida. Ê, Laia! Jogo... Assim, o resultado, se você comparar que foi contra o Red Bull Bragantino, um time bom, que fez um bom campeonato brasileiro, o resultado não foi ruim fora de casa. Mas o futebol apresentado, Deus, pai. Celso, você tem que, eu disse ontem no Mesa Redonda e repito aqui, o corintiano vai ter que ter muita paciência, né? E muita cautela antes de começar a vaiar o time, porque o Mancini está fazendo realmente uma mudança de base. Né? Ontem ele colocou para jogar esse Rodrigo Varanda, e esse Rodrigo Varanda, ele quase fez um gol. Tem uma boa presença de área, é um garoto que você vê que tem mais qualidades do que defeitos, tem virtudes, né? Quer dizer, a virtude é aquilo que o professor Clóvis explicou no Mesa Redonda. Você adquire, você não nasce com a virtude, você nasce com dons, né? Ou, por exemplo, o cara que corre bastante e não cansa. Isso é um dom natural da pessoa. Agora, o corredor, para acompanhar esse cara, pode. Se ele treinar, ele ganha físico e tenta acompanhar aquele que tem o dom da corrida, né? E esse garoto, me parece, tem o dom, né, de presença diária. Aí depois do segundo tempo ele colocou o Cauê, ele fez umas mudanças assim meio diferentes. E é bom explicar que ontem não jogaram, né, nem o Fagner e nem o Fábio Santos. Casares. Né? O Casares entrou no segundo tempo. Otero. O Otero não entrou, né, acho que nem foi para lá. Enfim, o Mancini tentando aproveitar o Campeonato Paulista, que é um campeonato de começo de temporada, para fazer alguma coisa diferente. E ontem... Uma coisa diferente, taticamente, eu disse que você, ontem no Mesa, que você ia gostar, o recuo do Cantígio para a cabeça de área. Porque o que acontece com isso? Ele vai marcar? Não vai marcar, ele vai dar qualidade na saída de bola. E realmente o Corinthians ontem... acho que o Gabriel continuou fazendo o papel de primeiro volante. Sim, ele só veio para sair para o jogo. Mas só que o Cantígio recua. E a maioria das vezes, quem sai com a bola é o Cantígio. Sim. Então, a qualidade do passe do Corinthians melhorou 80% na saída de bola. Né? Então, isso já é uma grande vantagem. E a defesa, bem da verdade, só falhou nesse gol que o rapaz estava impedido, né, do Bragantino. Então, essa tentativa do Mancini, você percebe que ele está tentando mexer taticamente na equipe. Não sei se vai conseguir, meu caro Miller. Infelizmente, Chico e Celso, o Corinthians, já não é de agora, tem uma defesa sólida. Só que o Avelar não está jogando, hein? Que é muito bom jogador. A defesa é sólida, mas a defesa não resolve jogos, títulos, não faz gol. Então o Corinthians tem o Rodrigo, que você falou, é um bom jogador. Mas só que ele entra no momento do Corinthians que o time está despedaçado. Então como juntar esses cacos? Aí o futebol, como não tem tempo e não dá tempo para um time, para um treinador juntar esses cacos, o jogador acaba se queimando, porque esse Rodrigo é bom jogador. Só que ele precisa da tal da referência, do jogador experiente, de um time bom, para ele poder crescer o seu futebol em pouco tempo, como é o caso do Paulistão. Você acaba queimando a garotada. Exatamente. A garotada é boa. E em especial esse Rodrigo. Bom jogador. Rápido, inteligente, objetivo, só que entrar assim no time desfigurado
tem mais dificuldade para poder se firmar como titular. O Celso, outro jogador que merece destaque, rapidinho, só lembrei agora, é esse Gabriel Pereira, viu? O GP, que é chamado de GP, né, pelos jogadores. O GP, ele tem uma coisa muito interessante, que é o chute de fora da área. Ele não tem medo de arriscar. E ele é mais, assim, incisivo que o próprio Matheus Vital. Entendeu? O Matheus Vital é meio encebado, né? É meio enceradeira, né? Pega a bola, fica rodando com ela. Tal. O GP não, o GP é mais objetivo. Né? Pode ser que, um futuro breve, esse GP ganhe mais personalidade e seja titular do Corinthians. Isso aí. O Wagner Mancini cumpriu ontem a promessa de dar mais espaço para a base do Corinthians, como nós comentamos aqui agora há pouco. Então a gente vai ao Parque São Jorge agora para falar com o Jonas Campos sobre os garotos que ganharam chance com o treinador. Grande noite para você, Jonas. Celso, Chico, Miller, grande noite a vocês e a todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. A estreia do Corinthians no Paulistão não foi tão grande assim, né? Um empatezinho arrancado lá em Bragança Paulista contra a boa equipe do RB Bragantino. Mas esse ponto positivo sim, Celso. O Mancini já cumprindo a promessa, né? Diante da crise financeira, da impossibilidade de grandes contratações, de colocar a molecada da base para jogar. Claro, isso exige um cuidado, é aos poucos, mas ontem ele já surpreendeu escalando esse garoto que vocês estavam comentando aí a respeito. Rodrigo Varanda, 18 anos na equipe titular, jogador inclusive que foi criado numa comunidade aqui na Zona Leste, próxima aqui ao Parque São Jorge, começou no futsal aqui, depois foi para o campo, é uma cria do terrão e esperou 7 anos para esse momento, a estreia como jogador profissional do Corinthians. A gente até coloca aí um vídeo muito legal que soltaram aí nas redes sociais, dele chegando em casa após essa tão esperada estreia como jogador profissional do Corinthians, uma festa danada da família. Claro que a gente tende sempre a analisar, né, o desempenho do jogador, se vai dar certo ou não no profissional, mas é um sonho de um garoto sendo realizado, o sonho de uma família. Então, muito legal essa recepção do Rodrigo Varanda ao chegar em casa depois dessa estreia dele como jogador profissional no empate sem gols diante do RB Bragantino. O Mancini elogiou bastante o Rodrigo Varanda e também o Cauê. O Cauê é uma antiga promessa, né? Atacante, muito parecido com o Jô ali em relação ao estilo de jogo. Entrou no segundo tempo e o Mancini falou sobre esses dois atletas e sobre essa base que pode e deve ajudar muito o Corinthians nessa temporada cheia de dificuldades para o clube. Vamos ouvir então o Mancini. Eu vi hoje o Rodrigo muito bem, vi o Cauê também muito bem na partida e isso abre uma perspectiva muito interessante, até para que a gente possa, em determinado momento, atuar com um homem mais de área, o dia que nós não tivermos o Jô. Então o Cauê mostrou que ele pode ser muito útil e eu fico muito feliz porque abre uma possibilidade muito grande da gente alterar a equipe e fazer com que a equipe jogue de forma diferente nas próximas partidas. Então, resumindo agora, acho que todo esse cuidado é carinho, mas todo esse cuidado também tem que ser entendido como jovens que precisam entrar no esquema do profissional. E isso para uns demora um pouquinho mais, mas outros absorvem mais rápido. É isso, gente. Essa é a ordem no Corinthians, né? Celso, Chico e Miller. Aproveitar a garotada da base e dar uma enxugada no elenco. Tirar aqueles jogadores que não vêm sendo aproveitados, né? Com empréstimos, trocas, enfim. O mercado está agitado. Daqui a pouquinho eu volto para falar disso. E, aliás, quarta-feira, né, Celso? Nada mais, nada menos do que Corinthians e Palmeiras logo de cara para começar tranquilinha a temporada. Pois é, Jonas, daqui a pouquinho você volta então, tá vendo? Já tem Corinthians e Palmeiras logo de cara. Sobre a base, mais alguma coisa a comentar desses dois meninos em especial, o Rodrigo e o Cauê? Eu primeiro vou dizer o seguinte, o Rodrigo, eu acho que vai ter um bom destino no Corinthians. O Cauê ontem, ao contrário do que o Mancini falou, o Cauê entrou para marcar. Quer dizer, ele entrou para segurar os zagueiros do Bragantino que estavam descendo. E o Bragantino adiantou a linha, né? E pressionou o Corinthians no segundo tempo para fazer o gol. Tanto é que fez, né? Mas só que estava impedido. E o Cauê era o cara para marcar, né? Exatamente quem estava lá descendo para tentar o gol de cabeça. Quer dizer, não deu para ver o Cauê como atacante.
Mas eu quero perguntar para o Miller o seguinte, o Miller que veio da base, o Miller que chegou no São Paulo, garotinho, menininho, qual é o segredo do garoto que chega na base e dá certo no futebol? Além de jogar bem, né, que é o seu caso, né? Olha, Chico, Celso, o problema é o seguinte, a base, ela sempre foi uma solução para os grandes clubes. Só que quando um time grande está bem, contrata grandes jogadores, o time está bem, o clube esquece da base. Não precisamos, o time está bem, está na iminência de ser campeão, aquela coisa toda. Quando um time grande está mal das pernas, financeiramente, etc., aí eles recorrem para a base. Agora, o que eu te falei, o segredo não é subir. O segredo é permanecer lá em cima em alto nível, mas jogando com grandes jogadores de qualidade para poder dar sustentação para essa garotada. A garotada é boa, mas precisa dessa sustentação, senão não permanece e não dá certo. Quem dava sustentação para você no São Paulo? Poxa, Careca, Oscar Dario. Nossa. Só fera. Era outra coisa, Zete no gol. Era já que anos 80, né? Aos anos 80. Era... Já que você Quem era o goleiro Gilmar, né? Depois chegou o Gilmar, em 85. E já que vocês estão falando de São Paulo, né, vamos falar da grande atração da estreia do Tricolor ontem no Paulistão, que estava no banco de reservas. O técnico argentino Hernan Crespo comandou o Tricolor pela primeira vez, mas só empatou no Morumbi com o Botafogo de Ribeirão Preto. O elegante Crespo chega ao Morumbi mostrando comando. Movimenta peças, mexe no esquema. O time agora é escalado com 3 zagueiros, 2 atacantes, 1 volante apenas, o capitão dele, Daniel Alves, homem de confiança de qualquer treinador. Sob a batuta do argentino, o tic-tac do Diniz é menos frequente, mas a saidinha de bola continua. Do meio para frente, os passes são mais verticais, longos, inclusive com inversões de jogo. Cruzamentos dos alas. Para a área, então, chutar a distância pode. E deve. Foi o que fez o São Paulo logo no começo da partida contra um Botafogo retrancado. O que não dá é para o ex-centroavante Crespo entrar em campo, no lugar do Pablo ou na vaga do Luciano, que perdeu essa chance incrível no finzinho do primeiro tempo. Logo no reinício, tacada de mestre do técnico adversário, Galo. Dudu, que acabara de entrar, aproveitou bem a vacilada do tricolor e estreou a nova rede véu de noiva do Morumba. Pantera 1-0. Crespo tirou o paletó, arregaçou as manguinhas para tentar organizar essa casa bagunçada. Ontem o São Paulo completou, atenção, 3.000 dias sem título. Tá na fila desde 2012 e não poderia começar o Paulistão dando vexame de novo, né? Partiu em busca do empate com as armas que tem e na base do chuveirinho, do Bumba Meu Boi, a Arboleda deixou tudo igual. Esse também não dava pra perder, hein, filho? Tietê quase virou o placar. Virada bonita deu o Pablo no pivô. Pena pra ele que o VAR anulou a jogada. No lance final, a bola bateu em quase tudo, menos no fundo do gol. O São Paulo segue pagando pelos próprios pecados. Troca de presidente, de técnico, trocou até a rede do Morumbi e nada parece dar certo. Até quando? Pois é, e o Miller ontem, recapitulando, né? Você não gostou muito do jogo, né, Miller? Não gostou muito do São Paulo. O jogo, eu assisti o primeiro tempo, depois eu vim pra cá, pra fazer o mesa. O jogo foi fraco tecnicamente, né? Tudo bem que o Crespo tá estreando, a gente tem que ter paciência, aquela coisa toda, tá tudo certo aí. Mas eu não gostei da escalação, tudo bem que ele foi testar também, né? Pra ver como é que ia se sair. E nós já sabíamos que com 3 zagueiros não dá, porque o São Paulo não tem 3 zagueiros bons, diferente do Muricy de 2006, que tinha 4. Inclusive o Brenner jogava de lateral direito, então, mas eram 4 zagueiraços, né? Tanto é que todos foram para fora do país. Diferente de hoje, os 3 zagueiros do São Paulo, inclusive o Diego Costa, eles são jogadores normais, não dá para jogar junto. Veja o gol de ontem, eu até esqueci de falar isso ontem no mesa. O gol que o São Paulo tomou ontem, Chico, num contra-ataque, e os zagueiros não chegaram a tempo.
e o jogador do Botafogo entrou por trás, nas costas do Arboleda e fez o gol. Quer dizer, jogar com 3 zagueiros, com um time objetivo, um time rápido, o São Paulo leva uma goleada. Porque a defesa fica muito exposta. E outra, o Celso, ele colocou o Daniel Alves somente. O Daniel Alves, ele diz de volante. O Daniel Alves sabe que ele não marca, ele não tem força como de 10 anos atrás. Então eu acho que o melhor esquema é com 2 zagueiros, o tradicional. 4-4 ou 4-5-1. Como o Diniz fazia inteligentemente isso. Ele encheu o meio campo de jogadores volantes, né? Porque não tem meio, não tem. Encheu e deixou só o Brenner lá e o Luciano. O esquema deu certo por quê? Porque ele conseguiu reforçar o meio campo que dava uma sustentação para a defesa. Então por isso que o São Paulo foi consistente em várias partidas no Brasileiro do ano passado. Então acho que o Crespo, como ainda não conhece, ele vai passar a conhecer, mas com Talvez certeza ele mude ideia na questão dos 3 zagueiros. Ele vai abrir mão dos 3 zagueiros. Bom, eu vi o São Paulo, vi o segundo tempo. Você viu o primeiro, eu vi o segundo. Vi o segundo tempo e eu gostei do São Paulo. Eu achei que o São Paulo, dos 3 times que estrearam, né? Ontem no Paulistão, o Corinthians, o Santos e o São Paulo foi o melhor. É o que mostrou um futebol mais consistente, um futebol mais objetivo. Criou várias chances de gol e os jogadores de São Paulo estão visivelmente apressados na hora de finalizar. Estão querendo fazer o 4º gol antes de fazer o primeiro, entendeu? Mas é um time que tem esse defeito realmente de posicionamento de defesa, né? Tomou um gol do Botafogo, desse menino Dudu, que aqui entre nós o Botafogo é um time limitadíssimo, né? Vai fazer poucos gols nesse campeonato. Fez um no São Paulo, porque o São Paulo estava estreando, né? E estava mais preocupado em atacar do que defender. Mas eu acho que tudo isso vai ser corrigido. Eu percebi no São Paulo uma grande potência, né? Uma grande, vamos dizer assim, potencial. Potencial. Para chegar até o título do Campeonato Paulista. Né? O Celso tomou um gol ontem, a mesma falha dos jogos passados do Campeonato Brasileiro. Sim, quer dizer, o Diniz, eu gosto dele porque ele ataca bem, é um time pró-ataque, só que ele expunha muita defesa. Esse era o erro dele. Para falar mais sobre a estreia do Hernan Crespo no São Paulo, vamos para a nossa redação de esportes. E lá o José Paes já está com tudo preparado para contar as explicações do treinador argentino sobre o esquema tático do tricolor. Boa noite, José Paes. Uma grande noite para você. Grande noite, meu amigo Celso Cardoso, grande noite para você, para o Chico, para o Miller, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nesta segunda-feira. Pois é, ontem depois do jogo, depois desse empate aí em 1-1 lá no Morumbi, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, o técnico Hernan Crespo, que estava estreando, explicou o porquê que ele entrou em campo com 3 zagueiros e a gente já confere agora o que disse o técnico argentino. Põe na tela. Hoy optamos por los 3 zagueros. Pero también podemos jugar con una línea de 4, porque no todos los partidos son iguales, no todos los adversarios son iguales, pero lógicamente como para jugar con una línea de 4, como para poder jugar con 3 zagueros, se necesita tiempo y trabajo. Entonces vamos a intentar adaptarnos a las necesidades del partido pero lo que no va a cambiar es la idea, la propuesta de ser protagonistas. Tá aí então a palavra do Hernan Crespo. De fato, o São Paulo foi protagonista na partida de ontem, como vocês disseram aí, o Silvestre também disse na reportagem dele. O São Paulo teve 74% de posse de bola diante do Botafogo, mas cometeu os mesmos erros que vinha cometendo na temporada de 2020, não conseguiu transformar essa efetividade em gols. Agora, verdade seja dita, viu, amigos? O VAR deu uma prejudicada no São Paulo ontem lá no Morumbi. A gente tem imagens aí. No gol do Botafogo, o VAR, ali as câmeras do VAR, a gente lembra que o VAR usa as imagens da TV Globo, nenhuma das câmeras conseguiu sincronizar direitinho, conseguiu pegar o momento do passe, porque o Marlon, quando ele recebe na ponta direita, a câmera não mostra se ele estava de fato em impedimento ou não, porque não pega o momento do passe. Então não dá para saber se o Marlon estava impedido ou não. E aí o que acontece? O gol foi validado por causa da decisão de campo. Esse aí é o lance que a gente está vendo, é o gol do Pablo.
O gol do Pablo foi anulado porque o Daniel Alves estaria em impedimento ali no meio da jogada. Mas, na minha modesta opinião, o Pablo não estava impedido nesse lance. Então foram 2 lances. Primeiro, o gol do Botafogo, o Marlon não estava impedido, quer dizer, pode ter aí um impedimento ou não, e no lance do Pablo ele não estava impedido, Daniel Alves. Daniel Alves estava em posição legal. Então o São Paulo está aí protestando, não gostou dessa decisão do VAR e agora vai dar pano para manga, né, meus amigos? Daqui a pouco eu volto com mais informações do São Paulo para a gente falar de reforços no tricolor do Morumbi. Daqui a pouquinho. Obrigado, Zé. Isso é para ter VAR que tem direito, né? Nos ângulos adequados e necessários para você fazer a correção e a justiça no futebol. Senão, não adianta nada. Mas ouvindo a imagem do gol do Botafogo, o atacante do Botafogo, que recebeu o lançamento, ele não estava impedido. Diferente do Daniel Alves, que no gol do São Paulo, ele estava em impedimento. Também concordo. Você viu o lance, Chico? Concordo, o lance que o São Paulo sofreu o gol? Pode ver o lance ali, ó. Fica 3 zagueiros, Celso, um marcando o outro. E os 2 laterais, você sabe que o Reinaldo ele é eficientíssimo no ataque, mas ele tem deficiência na defesa, sempre teve. Exatamente. Tanto é que a origem da jogada foi nas costas dele. Você pode ver o Igor Gomes ali como um volante, volta andando, caminhando, quer dizer, os 3 zagueiros, quando se adianta os laterais, Celso, isso não significa que o lateral não tem que voltar rápido. Pode ver o Reinaldo e o Igor Vinícius. O Reinaldo está andando em campo, no campo de ataque, e o Igor Vinícius está como um volante, caminhando, trotando, quer dizer, isso não é atacar com responsabilidade. A defesa fica muito exposta. Muito exposta, e os zagueiros são lentos, muito mais lentos que o atacante, normal. Pode ver, tinha um jogador do Botafogo um jogador contra 3 do São Paulo levou o gol. Ou seja, se tivesse um lateral direito ali para marcar, o gol não tinha saído. Com certeza. Enquanto os rivais estrearam no Paulistão ontem, o Palmeiras teve o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Alexandre Silvestre está na Academia do Futebol para falar sobre a vitória por 1-0 sobre o Grêmio. Já tem torcedor achando que o título está ganho, Silvestre? Grande noite para você. O torcedor muitas vezes fica empolgado, né, Celso Cardoso? Um abraço para você, meu querido. Miller, Chico, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Palmeiras trouxe lá do sul do país uma vitória magra, mas muito importante. O Palmeiras está mais próximo do título da Copa do Brasil do que o Grêmio, porque no domingo que vem aqui no Allianz Parque, no jogo da volta, o Verdão joga pelo empate. Eu gostaria de destacar 2 pontos a respeito do jogo de ontem. Um positivo, o Gustavo Gomes. Que homem esse Gustavo Gomes, hein? Firme, raçudo, baita zagueiro, líder nato e ainda faz gols. Ele está na lista dos maiores zagueiros artilheiros da história do Palmeiras. Com o gol de ontem, aliás, jogada ensaiada de falta treinada aqui na academia, que deu resultado, surtiu efeito no jogo de ontem. O Gustavo Gomes agora soma 14 gols com a camisa do Verdão. E nessa lista de artilheiros zagueiros do Palestra ao longo dos tempos, o primeiro da lista, o que encabeça essa lista, é o grande Luiz Pereira, que eu tive o prazer de ver jogar no início dos anos 80 e que enfrentou o Miller, se não me falha a memória, pela Portuguesa na final do Campeonato Paulista, Menudos versus Portuguesa, e o São Paulo ganhou naquela oportunidade. Agora um resumo rápido do que rolou ontem em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, lembrando sempre que o jogo da volta é no próximo domingo e que já eu volto para falar do jogo que tem no meio da semana, né? Porque o Palmeiras ainda não estreou no Campeonato Paulista. Bora lá pro que de melhor rolou no sul do Brasil. Que passo importante ontem, hein, Palmeiras? Para conquistar a Copa do Brasil. Vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre por 1-0. Gol do xerifão, do raçudo e competente zagueiro paraguaio, Gustavo Gomes. Mas deu ruim pro parceiro dele de zaga. Luan quase destruiu os planos do Verdão ao ser expulso. A defesa que constrói também pode derrubar os planos do treinador. Pro Abel, a melhor defesa nem sempre é o ataque. Eu olho para a defesa como os pilares de uma casa. Nós, para podermos
assentar o nosso jogo coletivo e o nosso jogo ofensivo, precisamos estar equilibrados, precisamos saber defender. Portanto, nós atacamos defendendo e defendemos atacando. Esta é a nossa forma de encarar os dois momentos do jogo. Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras trouxe para casa a vantagem mínima e joga domingo que vem por um empatezinho no Allianz Parque. Sabendo que este jogo se decide em 2 jogos e, portanto, estamos na primeira parte do jogo. Neste momento estamos em vantagem, mas temos que continuar alerta, nada nos garante nada, temos que continuar focados naquilo que são as nossas tarefas individuais e coletivas dentro do jogo. Não tem nada perdido não, como o Palmeiras, que tem uma grande equipe, ela é muito bem treinada pelo Abel, nos venceram. Hoje aqui a gente tem todas as condições de chegar lá e vencer a equipe do Palmeiras. É difícil para eles também. Agora a gente não pode esquecer, por exemplo, que em 2016 o Grêmio, quando foi campeão da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu o primeiro jogo aqui para o Palmeiras e nós fomos lá em São Paulo e vencemos o Palmeiras por 2-1 e nos classificamos e depois nós somos campeões da Copa do Brasil. Agora, para o Grêmio, que jogou em casa, o resultado foi horrível. Foi um jogo tenso, nervoso, mas em termos de resultado, para o Grêmio foi horrível. Né? O Grêmio jogou mal, o Celso. Chico viu o jogo, eu assisti depois do replay. O Grêmio jogou muito mal. O Grêmio não teve uma chance de gol. O Grêmio gosta de posse de bola, mas é uma posse de bola enganosa, porque não é criativo o time. O time não consegue criar. Mais bola alta. Esse gol, Chico, foi falha do Kahneman. Por quê? Porque o Gustavo Gomes vem na corrida. E ele cabeceia, queima a roupa do Paulo Vitor. Então não dá tempo, muito foda. Ele vem na corrida, cabeceia em cima do Paulo Vitor, muito forte, e não teve jeito pro Paulo Vitor, né? Porque estava muito em cima. Porque o Kahneman fica marcando só a bola. E o Gustavo Gomes vem na corrida. O jogador que vem na corrida, se você não ficar com um olho na bola, outro olho no adversário, no marcador, você não consegue segurar. E o Gustavo Gomes cabeceia bem, está numa grande fase, já é 14 gols que ele faz na temporada pelo Palmeiras. E aí, para mim, o Kahneman falou feio. Agora, o Palmeiras, é claro, o Palmeiras, como o Renato, ele falou, bem falado, em 2016 o Grêmio perdeu lá e ganhou aqui. Sim, ganhou aqui. Exatamente, né? Claro, é uma outra situação, outro momento. Acho que o Palmeiras hoje é mais time que de 2016, né, Chico? Então acho que o Palmeiras poderia ter garantido já ontem, né? Porque perdeu várias chances de gols do Palmeiras. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me lembro muito bem, eu era garoto, em 1960, 64, passou pela televisão Brasil e Rússia. E a Rússia ganhou de 2-0 do Brasil. E o Brasil com aquela seleção maravilhosa, né? O Pelé, jovem, jogando muita bola, fez uma diabrura daquela que ele estava cansado de fazer, entrou na área e chutou a bola no ângulo. No gol estava o Yashin, o Aranha Negra. O que ele fez? Ele encaixou a bola no meio do gol. Ele nem pulou na bola, nem espalmou, encaixou a bola. E era aquela bola marrom, né, que tinha bigolinho que vinha para dentro. E ele encaixou a bola sem luva. Não tinha luva, ninguém jogava com luva. Então, você falou que o Paulo Vitor não falhou, para mim falhou. Não, ele só falhou em não ter saído. Porque a bola veio na pequena área. Ele podia ter saído do gol, era uma alternativa. E outra, quando ele vai para a bola, ele pula, não precisa pular. A bola foi em cima dele. Eu duvido muito que o Cássio tomaria um gol assim. Eu duvido que o Cássio tomaria um gol assim. Chico, duvido. Nós não temos mais goleiro como o Raul, que jogava em pé, né? Ele não caía, pô. Não caía. Agora, o Cássio também é outro, que também tem essa mania de... Não, ele devia ter saído do gol. Ele devia ter saído do gol. Bola na pequena área, a gente sempre diz no ditado, bola na pequena área é do goleiro. E no segundo pau... Ele tem a capacidade, né? No primeiro pau, até acho que se aparecer o atacante cabecear, a culpa é do Beck, que devia estar marcando ali. Aquela bola ali. rasante no primeiro pau é uma outra coisa. É outra coisa. Mas a bola viajou até o meio do gol. O meio do gol. Quer dizer, você falou que o Kahneman falhou. Mas o goleiro, pelo amor de Deus, era a bola para ele espalmar para cima ou parar, encaixar a bola no meio do gol. Se ele saísse, encaixava a bola facilmente. Tranquilo, não tinha problema nenhum. Então, houve falha do goleiro? Houve. E isso abalou o Grêmio? Abalou. O Grêmio jogou mal? Jogou. Não deu um chute a gol do Everton. Não deu um chute a gol do Everton. Quer dizer, foi muito pouco que o Grêmio fez ontem. Se jogar assim aqui, vai levar de goleada. O time que quer ser campeão não pode não finalizar, né? Exatamente. Vamos para os recados pelo WhatsApp. Roda aí. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Meu nome é Alexandre, sou aqui de Vila Guilherme. Esse título já está decidido.
é do Palmeiras. Boa noite a todos. Boa noite, Celso, pessoal da Gazeta. O Palmeiras deu um passo importante lá em Porto Alegre, mas o campeão vai ser o Grêmio. Aqui em São Paulo, Emerson Santos da Quadra. Abraço. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Com a vitória do Palmeiras ontem em Porto Alegre sobre o Grêmio, o Palmeiras já é campeão da Copa do Brasil. Um abraço. Thiago Quirino e Vila Albertina, Zona Norte. Rapaz, todo mundo apostando aí do Palmeiras, hein? O resultado realmente foi bom. É hora de voltar ao Parque São Jorge para o Jonas Campos trazer as últimas informações sobre os jogadores que estão de saída do Corinthians. A diretoria já conseguiu encontrar novos ares para todos os que não estão nos planos do Wagner Mancini? Pois é, Celso, a listinha de dispensas é grande, o Corinthians precisa urgentemente enxugar o elenco, né? E já tem essa lista, já tem jogadores que estão de fato fora dos planos do técnico Wagner Mancini. Então vou até usar minha colinha aqui. O André Luiz, por exemplo, atacante, teve uma negociação que acabou não sendo concretizada com um clube lá da Coreia do Sul. Voltou ao Corinthians, mas já não faz parte dos planos, está liberado para negociar. Mesma situação do Madison, né, que estava emprestado ao Oeste, e do Fecim, que estava no Bahia. O Janderson, emprestado ao Atlético Goianiense, já já estendeu o seu vínculo de empréstimo com o clube de Goiânia, vai ficar por lá, então não retorna ao Corinthians neste momento, só mais para frente, caso seja do interesse de ambas as partes. Everaldo também deve sair. O Ederson, a gente trouxe a informação na semana passada que negociava com o América Mineiro. O Fortaleza atravessou o negócio e já acertou vínculo de empréstimo até o fim de 2021. O volante Ederson vai deixar o Corinthians para ir ao Fortaleza. O Davó já foi emprestado ao Guarani e Jonathan Cafu e o goleiro Walter, esses dois negociam com o Cuiabá, que esse ano vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mercado bastante agitado para o Coringão enxugar esse elenco. Quarta-feira agora, Neoquímica Arena, tem clássico contra o rival Palmeiras, expectativa aí dos retornos de Fagner e Fábio Santos nas laterais. Amanhã a gente traz mais sobre esse time do Corinthians. E uma curiosidade, viu, Celso? Clássico será apitado por Edna Alves, primeira mulher a apitar um derby. Então, quarta-feira, teremos Corinthians e Palmeiras na Neoquímica com arbitragem feminina. Celso Cardoso. A propósito, baita árbitra. Manda muito bem a Edna, né, Miller e Chico? E, tanto é que ela vai para a Copa, né? Foi para a Copa do Mundo. Ela vai para a próxima Copa também vai de novo. Do Catar, né? Não, ela é muito competente, tanto é que ela vai apitar um clássico, né? Agora, Celso, sabe, são duas coisas do Corinthians, assim. Uma é necessária e difícil. É necessário enxugar o elenco e enxugar a folha. Até porque é muito dinheiro, muita Só que grana. é um pouco difícil porque a maioria dos jogadores do Corinthians, esses jogadores aí, eles não ganham menos de 100 mil reais por mês. Então, um Cuiabá, um Guarani, um time de menos expressão, eles não têm uma folha de pagamento tão alta assim. Então, a dificuldade que o Corinthians encontra para enxugar o elenco é essa. É o alto salário dos jogadores do Corinthians que estão sendo dispensáveis. Tanto é que você tem razão que o próprio Ederson, ele vai com metade do salário pago pelo Corinthians para Fortaleza, né? Sim. Foi o único acordo que houve. Agora o Walter, esse sim, vai ser contratado definitivamente pelo Cuiabá. Aliás, parabéns, Walter, que seja feliz o Cuiabá, grande que goleiro. você faça aquilo que você não conseguiu fazer no Corinthians, que é ser titular de um time. Né? Você que é um goleiro que... não por falta de competência. Não por falta de competência, mas porque tinha o Cássio no lugar. Né? Então era muito difícil. Era que nem o Rogério Ceni, que tinha aquele goleiro que jogava, que nunca jogava. Esqueci. O Bosco, que quando entrou no lugar do Rogério Ceni, tomou um gol do Ronaldo Fenômeno. Mas você lembra disso? Também tem um ponto positivo para a árbitra, né? A árbitra, na quarta-feira, não tem público, né? Porque se tivesse uma grande massa... Aí eu era a favor de um árbitro masculino. E eu acho que o Palmeiras vai entrar com o time titular, hein? Não vai entrar com reserva. Com certeza, clássico. Voltamos à redação de esportes para falar com o José Paes. Crespo deu alguma dica se espera reforços para o São Paulo, Zé?
Deu dica sim, Celso, e a dica não é nada boa, viu? A gente vai colocar daqui a pouquinho aí a resposta do Crespo ontem em entrevista coletiva depois do empate no Morumbi com o Botafogo de Ribeirão Preto. Na entrevista de apresentação do Crespo, o Crespo já tinha sido questionado sobre a necessidade de reforços. O Miller falava aí que o São Paulo precisa de reforços e é verdade. O Tricolor precisa de algumas peças aí para que o técnico Hernan Crespo consiga montar o time que ele deseja. E ontem o Crespo foi questionado mais uma vez sobre a necessidade de reforços no Morumbi e ele respondeu isso daqui, ó. Põe na tela. Lo lamento, pero no es una pregunta para mí. Sería bueno que los que se encargan de eso, que son los dirigentes, respondan la velocidad. Yo no, en cuestiones económicas no entro, en cuestiones contractuales no entro, en cuestiones técnicas, futbolísticas sí. Hay que esperar. Yo sabía, cuando me dijeron de venir a San Pablo, que no iba a tener tiempo, que iba a ser muy difícil la reconstrucción, y acepté el trabajo con mucha serenidad y tranquilidad, sabiendo que hay material como para crecer. Los dirigentes responderán los tiempos que se necesitan como para que algunos refuerzos lleguen. Como o nosso tempo é curto, viu, Celso? Vou passar um questionamento rapidinho para o Miller. Olha só, o Crespo vai treinar o time do São Paulo em dias de jogos. Isso já aconteceu nesse domingo, ele comandou um treino tático no CCT da Barra Funda às 11 horas da manhã, antes do jogo contra o Botafogo. E agora o São Paulo volta a jogar de novo no Morumbi no próximo sábado. Tem clássico contra o Santos no Morumbi. Então, sempre que o São Paulo jogar no Morumbi, o Crespo quer treinar o time de manhã e isso deve acontecer antes do clássico Sansão. No meio de semana, o São Paulo vai até Limeira para encarar a Inter de Limeira, aí não tem esse tipo de treino, mas quando o jogo for no Morumbi, terá o treino ali no período da manhã. E eu queria saber o que o Miller acha disso. É uma boa, Miller, ou não? E aí, Miller, o Zé Pai já fez a pergunta, eu já repasso. Ele nem precisa repassar. Eu quero mandar um abraço pro Glauber, São Paulino de Mogi das Cruzes, que é fã do Celso Cardoso. Né? Grande abraço para você, viu? Glauber de Mogi das Cruzes. Olha, Celso, é claro que o Crespo fez a sua grande carreira na Europa. E na Europa, pela cultura europeia, Chico, isso é normal. Eu, quando cheguei no Torino, a gente treinava no dia de jogo para jogar na tarde. Mas para a cultura brasileira, isso é mais complicado. O jogador brasileiro gosta de acordar às 11 da manhã, levantar, tomar banho, almoçar e ir pro jogo. Exatamente. Então, isso, lógico, os jogadores vão acatar, mas eu não concordo com isso. Porque para a cultura brasileira e outra, se um jogo é à noite, é diferente. Mas um jogo à tarde, final de tarde, se treinar de manhã, é mais complicado porque o dia de jogo, a cultura do jogador brasileiro, o jogador brasileiro gosta o quê? Ele joga se concentrando, muito melhor. Olha, vou dizer uma coisa para você, o que o Miller falou está coberto de razão e digo mais, o Thiago Nunes tentou fazer isso no Corinthians e quebrou a cara. Hein? A tal da cartilha do Thiago Nunes. A tal da cartilha do Thiago Nunes. Todo mundo sabe disso? Que uma das exigências era que fosse treinar de manhã no dia do jogo. Isso aí não pegou bem. Antigamente, Chico, você falou isso, mesmo. Antigamente os goleiros, o Zé, Gilmar Reinaldi no São Paulo, quantas e quantas vezes dia de jogos, à tarde ou à noite, eles treinavam de manhã e treinavam exaustivamente. Mas o goleiro, diferente. Tá certo. O Palmeiras ficou mais perto de ser campeão da Copa do Brasil no próximo domingo. Mas antes tem um clássico contra o Corinthians. Então vamos até a Academia de Futebol, porque o Alexandre Silvestre vai explicar como o Abel Ferreira vai encarar o jogo desta quarta-feira, Silvestre. Antes disso, Celso, uma informação que veio ao encontro do comentário de vocês agorinha aí, do Miller, do Chico, sobre treinar no dia do jogo. O Abel Ferreira faz isso, é um treinador português, traz da Europa essa cultura para cá e treinou hoje em Porto Alegre, ou seja, a equipe já está se preparando para esse jogo, para esse confronto de quarta contra o Corinthians em Itaquera. O Abel Ferreira, vou refrescar a memória dos senhores, semana passada disse que com esse calendário maluco, Palmeiras chegando em tudo quanto é decisão, não dá para aguentar o tranco, que ele iria jogar o Campeonato Paulista as primeiras rodadas com time alternativo, ou seja, reserva, aquela garotada que está subindo da base, a segunda linha dentro do elenco, que encerrou inclusive contra o Atlético Mineiro o Campeonato Brasileiro. Mas eu tive a oportunidade de perguntar para o Abel
ontem, depois do jogo contra o Grêmio, se isso vale também para o Clássico, para a estreia de quarta-feira. E a resposta é para vocês debaterem aí na volta. É verdade, temos aí mais um jogo para jogarmos aí a meio desta Copa. E a minha obrigação é exatamente essa, é, dentro dos recursos que temos, preparar cada jogo, fazendo gestão de energia e jogando na máxima força. É isso que nós vamos fazer. Eu já disse, vamos procurar ter uma equipa competitiva e gosto de ter este jogo a meio da Copa. Acho que é um jogo muito... é o jogo certo para termos a meio da Copa. E, portanto, vamos, como digo, ver estes jogadores, estão prontos. Se alguns deles, o Everton, estiver bom, o próprio Gomes estiver recuperado, Filipe Melo, Luís Adriano, se estiverem bons, vão a jogo. E aí? Vai mesmo com força máxima, tendo uma final com o Grêmio logo no final de semana, ou dá aquela segurada? Eu acho que ele vai com força máxima. Ele vai começar com um garoto reserva, como tem 5 substituições, né? E dependendo do jogo como é que vai estar, ele pode se dar o luxo de colocar o time titular, sim, durante 20 minutos, 30 minutos, e que vai ser o suficiente para resolver o jogo. Não tenha dúvida, o Corinthians não é o favorito nessa partida. O favorito é o Palmeiras, até porque o Corinthians está no início de trabalho, está reformulando o elenco inteiro, e o Palmeiras, pelo contrário, está prestes a ser campeão de novo. Né? Tem a grande possibilidade de ser campeão domingo da Copa do Brasil, que seria o 3º título da temporada de 2020. Ô Celso, o Palmeiras vai com força total para o Clássico. O Palmeiras tem um elenco qualificado, o elenco até melhor que o do Flamengo, como totalidade. E outra coisa, para mim o Palmeiras vence a Copa do Brasil e é favoritíssimo para vencer o Paulistão. Favorito para vencer o Paulistão? Para mim, sim. Palmeiras? Poxa, o time que tem, o elenco que possui. Sim, o elenco que tem, exato. Porque São Paulo, Santos e Corinthians, a gente não vão se reforçar. Porque não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E você viu o detalhe do português? Eu tô começando a comparar esse português ao Simeone, viu? Ele falou uma frase agora aí que agora eu já vou comparar os dois direto. Ele é o espelho do Simeone no Brasil. Ele disse o seguinte: o Palmeiras defende atacando. Já viu isso? O Simeone já cansou de falar isso lá. Sabe por que ele fala isso? Acreditar, né? Sabe por que ele fala isso? Porque bom zagueiro não rebate bola. Bom zagueiro começa o contra-ataque. Começa o contra-ataque. E ele tem bons zagueiros, com exceção desse garoto Luan, que fez uma criancice. Foi mal. Agora, não significa que o Clássico quarta-feira vai ser fácil. Claro que não. É por conta da rivalidade. O Corinthians venceu o Palmeiras essa temporada? Exatamente. Na temporada passada. Independente do favoritismo do Palmeiras pro Paulistão, não vai ser fácil o jogo. Vamos pro resultado da enquete. Vitória do Palmeiras em Porto Alegre significa que, e a maioria respondeu que o título está aberto com 67% dos votos. Ninguém está cravando o Palmeiras campeão, não. Ou ninguém não, né? 67% dos nossos telespectadores, não. Bom, acabou. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Tchau, Chico. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Amanhã está de volta. Tchau, Miller. Até mais. Uma boa noite. Fique agora com o Jornal da Gazeta. A gente volta amanhã, então, às 6. Tchau.